Bom dia, nono ano. Vamos dar início à correção da nossa atividade na página 173. Já abra um livro, acompanhe e faça as correções necessárias, tá? No primeiro item, a primeira questão, a gente tem uma operação com radical envolvendo adição e subtração para as primeiras questões. No item A, a gente tem raiz quadrada de 242 menos raiz quadrada de 128 menos raiz quadrada de 50. Primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar os radicais. Aí vocês podem ver aí a simplificação do radical 242, a simplificação do radical 128 e a simplificação do radical 50. Ok? Ao finalizar essa simplificação, a gente vai para o segundo passo, que vai ser o quê? A gente vai pegar os fatores da nossa simplificação, né? Vai colocar dentro dos radicais, semelhante à expressão original, ok? Então, vai ficar... Lembrando, como a raiz é quadrada, gente, então a gente vai agrupar os fatores de forma que o nosso expoente seja igual ao índice, ou seja, o expoente tem que ser 2 igual ao índice, que é 2, para que a gente possa estar realizando, efetuando assim, de forma correta a operação. Então, colocando dentro dos radicais, a gente vai ficar com 2 vezes 11 ao quadrado, menos o radical 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, menos o radical 2 vezes 5 ao quadrado. Resolvendo, a gente pode retirar do radical o 11 ao quadrado, né? Então, vai ficar 11 raiz de 2 menos, a gente pode estar retirando os 3 fatores que estão se repetindo, que tem o expoente igual ao índice, né? A gente pode estar fazendo cancelamento, então vai ficar menos 2 vezes 2 vezes 2 raiz de 2, menos, a gente pode colocar fora do radical o 5, a gente está fazendo cancelamento do índice com o expoente, fica 5 raiz de 2. Resolvendo, a gente tem 11 raiz de 2, menos 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, 8 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Como nós temos radicais semelhantes, a gente vai somar ou subtrair de acordo com a operação. A gente vai colocar em evidência o raiz de 2, fazendo as operações com 11 menos 8 menos 5, que vai ser menos 2 raiz de 2. O item B, raiz quadrada de 112 mais raiz quadrada de 20 menos raiz quadrada de 63 mais raiz quadrada de 125. Novamente, a gente vai fatorar, a gente vai fazer a simplificação de cada um deles, cada um desses radicais. Aí vocês podem perceber a fatoração de cada um, a simplificação do radical 112, do radical 20, do radical 63 e do radical 125. Depois que a gente terminar a simplificação, a gente vai agrupar esses fatores de forma que o expoente das nossas potências seja igual ao índice da nossa raiz quadrada. Então, substituindo na expressão original, eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 7, mais 5 ao quadrado vezes 5. Ok? Resolvendo.
resolvendo primeiro o radical. Eu posso estar fazendo cancelamento de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, cancelando o índice como expoente, passando assim para fora da raiz 2 vezes 2. Raiz de 7 não dá para resolver, repete. Mas cancela o expoente de 2 ao quadrado com o índice, passando 2 para fora da raiz do radical. Então, fica 2 radical de 5, raiz quadrada de 5. Cancela o 3 ao quadrado, o índice com o expoente, fica 3 raiz de 7. E cancelando o 5 ao quadrado, o expoente com o índice, fica 5 raiz de 5. Vou diminuir aqui para vocês conseguirem ver. Ok? Então, fazendo 2 vezes 2, 4. Então, fica 4 raiz de 7 menos 3 raiz de 7. Como vocês podem perceber que eu estou agrupando os radicais semelhantes. Mais 2 raiz de 5, mais 5 raiz de 5. Então, eu vou resolver a operação na qual eu tenho raiz quadrada de 7, né? São os termos semelhantes, que vai ficar 4 menos 3, 1. Então, fica 1 raiz de 7, mais, resolvendo agora os termos semelhantes de raiz quadrada de 5, 2 mais 5, 7, raiz de 5. Então, o resultado, raiz de 7 mais 7, raiz de 5. Vamos para o item C. No item C, eu tenho raiz cúbica de 378 menos raiz cúbica de 896 mais raiz cúbica de 1750. Primeira coisa que a gente faz, vocês já sabem, é a simplificação dos 3 radicais. Como vocês podem perceber. Agora, eu vou escrever esses fatores substituindo na expressão original. Então, vai ficar, já está agrupado, ó, como o índice da nossa raiz é 3, então eu agrupei de forma que o expoente, ó, fosse 3 para a gente estar fazendo os cancelamentos necessários. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 menos raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 vezes 7 mais a cúbica de 2 vezes 5 ao cubo vezes 7. Fazendo os cancelamentos necessários, eu fico com 3 raiz quadrada de 2 vezes 7. Fazendo os cancelamentos necessários, fica menos 2 vezes 2, raiz cúbica de 2 vezes 7, mais, fazendo o cancelamento necessário, 5 raiz cúbica de 2 vezes 7. Agora, eu venho resolvendo a multiplicação dentro do radical. Então, fica 3 raiz cúbica de 2 vezes 7, 14, menos 4 raiz cúbica de 14, mais 5 raiz cúbica de 14, que é igual a 4 raiz cúbica de 14, fazendo as operações necessárias. Então, vai ficar 3 menos 4, vai dar menos 1, menos 1 mais 5, 4. Como são radicais semelhantes, você repete o radical, ok? No item D, a gente tem raiz quadrada de 1188, menos raiz cúbica de 891, mais 2, raiz quarta de 2673. Primeira coisa, fazer a simplificação. Simplificação de 1888, simplificação de 891 e simplificação de 2673.
Já agrupei os fatores de forma que o expoente fique igual aos índices do nosso radical. E agora é só substituir dentro do radical semelhante à expressão original. Então, fica raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 vezes 11, menos raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 vezes 11, mais raiz quarta de 3 à quarta vezes 3 vezes 11. Eliminando, fazendo o cancelamento dos expoentes, então vai ficar 2 vezes 3 raiz quadrada de 3 vezes 11, menos, fazendo os cancelamentos do índice com o expoente, fica 3 raiz quadrada, raiz cúbica, tá, gente? Tá faltando um 3 aí. Raiz cúbica de 3 vezes 11, mais, fazendo o cancelamento do índice com o expoente, 3 raiz quarta de 3 vezes 11. Resolvendo a multiplicação dentro da raiz e fora da raiz do radical quando necessário, 2 vezes 3, 6, né? Raiz quadrada de 3 vezes 11, 33, menos 3 raiz cúbica de 3 vezes 11, 33, mais 3 raiz quarta de 3 vezes 11, 33. Como aqui nós temos radicais com índices diferentes, não dá para a gente realizar nenhuma operação. Então, finaliza aí. 6 raiz de 33, menos 3 raiz cúbica de 33, mais 3 raiz quarta de 33. Ok? Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele vai pedir para vocês calcular as expressões no caderno de vocês. No item A, eu tenho raiz quadrada de 18 vezes a raiz quadrada de 15. Então, nós temos aí uma multiplicação envolvendo radicais. A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever essa multiplicação dentro de um único radical. Então, vai ficar raiz quadrada de 18 vezes 15. Aí, você resolve a multiplicação, 18 vezes 15, 270. Então, vai ficar raiz quadrada de 270. Então, você vai fazer a simplificação de 270. Simplifica 270 e escreve os seus fatores de forma que o expoente dessas potências fique, no expoente da potência seja 2, já que o índice é 2. Então, pegando a fatoração, você vai escrevê-la dentro do radical. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 vezes 5. Para você cancelar em o único que você pode cancelar é 3 ao quadrado, já que o expoente é igual ao índice. Então, fica 3 raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 5. Aí, você resolve a multiplicação que está dentro do radical. Então, fica 3 raiz quadrada de 30. Finalizou a questão. Ok? Aí, o item B. No item B, a gente tem a divisão, né, de radicais. Então, eu tenho raiz quadrada de 192 dividido para raiz quadrada de 8. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, é escrever dentro de um único radical essa divisão. Aí, fica 192 dividido por 8, que é igual a 24. Então, você fica com a raiz quadrada de 24. Segundo passo, você vai fazer a simplificação e agrupar os fatores de forma que o seu expoente seja 2, que vai ser também igual ao índice da sua raiz. Então, você vai reescrever os seus fatores da fatoração dentro do radical. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Dá para você cancelar o 2 ao quadrado, já que o índice e o expoente
são iguais. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2 vezes 3. Fazendo a multiplicação que está dentro do radical, fico com 2 raiz de 6. Ok? Item C. No item C, eu tenho novamente a multiplicação de radicais. Eu tenho 3 raiz de 12 vezes raiz de 21. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever dentro de um único radical, tá bom? Os radicais que estão se multiplicando. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 12 vezes 21. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 252. Então, o segundo passo, simplificar. Simplificou 252, escreve os fatores de forma que o expoente dos fatores vai ser igual ao índice do radical. Depois, só substituir lá na sua expressão inicial, né? Dentro do radical. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Dá pra gente colocar para fora do radical o 2 e o 3, então vai ficar 3 vezes 2 vezes 3, raiz de 7. 3 vezes 2 vezes 3, 18, raiz quadrada de 7. Resolvemos a nossa questão. No item D, a gente tem a operação da multiplicação e a operação de divisão. A gente vai escrever dentro de um único radical. Então, vai ficar 16 vezes 9 dividido por 3. Então, você resolvendo aí, né, na ordem que aparece, fica 16 vezes 9 dividido por 3, 48. Então, você tem a raiz quarta de 48. Segundo passo, fazer a simplificação do radical. Simplificou o radical, agrupa de forma que o expoente dos seus fatores fique igual ao índice da sua raiz. Então, vai ficar raiz quarta de 2 à quarta vezes 3. Então, colocando para fora da raiz o 2 à quarta, vai ficar 2 raiz quarta da raiz quadrada de 3. Finalizamos assim a questão 2. Tá? Vamos para a questão 3. Em questão 3, ela pede para vocês calcular o volume de cada um dos paralelepípedos. Como é que a gente calcula o volume? Comprimento vezes largura vezes altura, não é isso? Então, a gente vai pegar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vai ficar no item A, 6 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Então, você vai multiplicar quem está fora do radical, que é 6 vezes 2 vezes 4, que dá 48, e multiplicar também quem está dentro do radical, e colocar dentro do radical, que é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, a gente fica com 48 raiz quadrada de 27, ok? Segundo passo, a gente vai fatorar o 27, vai simplificar ele, ó. Simplificando ele, a gente fica com 48 raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Resolvendo aí, a gente fica com 48 vezes 3 raiz de 3. Fazendo 48 vezes 3, eu fico com 144 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, esse seria o nosso volume, ok? Para vocês verem aí, ó. Diminuir. Tá? O item B, do mesmo jeito. Então, vai ficar, ó, comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vai ficar 2 raiz de 8 vezes raiz de 50 vezes 4 raiz de 2. A gente vai estar multiplicando quem está fora do radical. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 4, que é 8. E multiplica quem está dentro do radical. 8 vezes 50 vezes 2, que dá 800. Segundo passo, simplificar 800 e agrupar de forma que o expoente fique igual ao índice. Então, a gente fica com 8 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 2. Fazendo os cancelamentos necessários e colocando para fora da raiz, eu vou ficar com 8 vezes 2 vezes 2 vezes 5 raiz de 2.
Multiplicando 8 vezes 2 vezes 2 vezes 5, fica 160, raiz de 2 centímetros cúbicos. Esse é o volume do nosso segundo paralelepípedo. Diminui aqui para vocês conseguirem ver. Ok? Item C. Vai ficar 4 raiz de 6 vezes 5 raiz de 2 vezes raiz de 15. Então, multiplicando quem está fora do radical, vou ficar com 4 vezes 5 vezes 1, que é 20. Multiplicando quem está dentro do radical, 6 vezes 2 vezes 15, que é 180. Segundo passo, fatorar 180, simplificar 180. Agrupar de forma que o expoente fica igual ao índice e substituir dentro do radical. Então, fica 20 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, que vai ficar, colocando para fora do radical, 20 vezes 2 vezes 3 raiz de 5, fazendo as multiplicações, 20 vezes 2 vezes 3 vai ficar 120, raiz de 5 centímetros cúbicos. Deixa eu diminuir aqui. Ok? E, por último, a questão 4, né? Ela diz o seguinte: considere raiz cúbica de 13 igual a raiz quarta de 2 igual a B e raiz quinta de 2 igual a C. E eu tenho a expressão raiz cúbica de 351 mais 7 raiz quarta de 512 menos 2 raiz quinta de 486. E ao terminar de resolver essa expressão, eu tenho que substituir de acordo com os valores que ele me deu, de A, B e C, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a simplificação dos radicais. Simplificar o radical 351, 512, 486, ok? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Ok? Para pegar. Segundo passo é agrupar de forma que os expoentes fiquem iguais aos radicais e em seguida substituir de forma que fique semelhante à expressão original. Então, eu fico com raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 13, mais 7 raiz quarta de 2 à quarta vezes 2 à quarta vezes 2, menos 2 raiz quinta de 2 vezes 5 à quinta. Então, efetuando os cancelamentos necessários, eu fico com 3 raiz cúbica de 13, mais 7, fazendo os cancelamentos necessários, colocando para fora do radical, vezes 2, raiz quarta de 2, menos 2 vezes 3, raiz quinta de 2. Resolvendo as multiplicações que ainda necessitam ser feitas, eu fico com 3 raiz de 13, 7 vezes 2, 28, raiz quarta de 2, 2 vezes 3, 6, raiz quinta de 2. Então, eu tenho que a raiz de 13 é A, então vai ficar 3A. Eu tenho que a raiz quarta de 2 é B, então vai ficar 28B. E eu tenho que a raiz quinta de 2 é C, então vai ficar 3A mais 28B menos 6C, que é o item D. Finalizamos assim a correção da página 173. Vou colocar aqui, reduzir o zoom para vocês conseguirem acompanhar aí a questão 4 e corrigirem, tá? Estou aguardando a foto da atividade de vocês logo após vocês realizarem a correção, tá bom, gente? Até a próxima!